dia a todos. Vamos começar então o nosso primeiro encontro de língua portuguesa. Vamos começar vendo então análise sintática interna lá na página 36, certo? Pessoal, vocês sabem, antes da gente começar a matéria, né, que nós não precisamos, obviamente, nós não precisamos saber gramática para a gente saber falar e usar uma língua, né? A gente fala muito bem qualquer língua sem abrir uma triste gramática, não é verdade? Eu pego qualquer um de vocês aqui que não saiba uma palavra de francês e largo na França agora, vocês se viram, né? Em 6 meses vocês estão arranhando no francês, em 1 ano estão falando pelos cotovelos e nunca abriram uma gramática da língua francesa. Não é verdade? Quando nós começamos a falar, não chegaram pra gente e disseram assim, olha, agora tu vais falar, então para construir uma frase, primeiro tu coloca um sujeito, depois um verbo, depois um complemento, né? A gente falou e ponto, certo? Então por que nós temos que estudar a gramática, né? Por que nós temos que estudar a gramática, se nós não precisamos dela para saber o português? Já sabemos o português, inclusive, né? Nós precisamos da gramática para dominar a norma culta da língua. Certo? Porque nós falamos o português coloquial, que é esse português do dia a dia. O uso da língua varia de acordo com o contexto, com a classe social, com o momento histórico, né? E existe um padrão, né, que unifica essa língua portuguesa. Tem que haver um padrão, mesmo que ele não seja mais usado, esse padrão tem que existir. Porque o nosso país ele é de dimensões continentais, né? Então, num concurso do Banco do Brasil, por exemplo, que é aplicado no Brasil inteiro, eu teria que fazer uma prova para o Amazonas de português, outra para o Rio Grande do Sul, outra para Minas Gerais e por aí vai. Então, tem que haver esse padrão culto, né, que unifique a língua, certo? E não é o padrão que nós usamos. Não é o que eu estou usando aqui com vocês agora, não é o que vocês estavam usando quando conversavam antes de eu chegar, certo? Então, por isso que a gente não pode fazer aquela coisa, eu vou estudar as outras disciplinas e português sem muito texto, eu vou de ouvido, não é? Não, isso não dá certo, por quê? Porque o nosso ouvido, ele está acostumado ao padrão coloquial da língua. E a prova me cobra a norma culta. E já deve ter acontecido isso com vocês em algum concurso. Tu olhas uma alternativa e diz, essa é a única que não pode ser. Né? Isso aqui é absurda e é a correta. Né? Então, por isso que nós vamos ter que estudar a gramática aqui, certo? Para a gente dominar essa norma culta da língua. A gramática, vocês sabem que ela se subdivide, né, em 5 partes, em 5 capítulos. A fonética, que é a parte da gramática que estuda os fonemas, os sons da fala, né, os sons produzidos pelo aparelho fonador com os quais nós formamos palavras. Né? Em todas as provas que eu vi da FCC, e olha que antes de preparar esse material eu vi pelo menos umas 80 provas da FCC de língua portuguesa, não vem nenhuma questão de fonética, tá? Eu vou dar uma olhadinha com vocês, por cima tá aí no material, mas não encontrei questões de fonética. Depois da fonética nós temos a morfologia, certo? Morfê vem do grego, quer dizer forma. A morfologia é a parte da gramática que estuda a formação das palavras, como as palavras se formam, né? Ela vai estudar os elementos mórficos que compõem as palavras, os radicais, as desinências, os prefixos, os sufixos, certo? Essa parte a FCC não coloca no edital, né? Ela coloca uma outra parte da morfologia, que é a classificação das palavras segundo as classes gramaticais. Certo? Reconhecer um pronome, reconhecer um advérbio, essa parte nós vamos ver, tá? Está no nosso material. Depois da morfologia nós temos a sintaxe, né? Do latim sintaxis, que quer dizer função. A sintaxe vai estudar a função que as palavras desempenham dentro da oração, certo? Então aqui na morfologia estou analisando a palavra sozinha, né, em seu estado de dicionário. Aqui eu estou analisando a mesma palavra, certo? Dentro da oração. Tá? Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Nós temos 10 classes gramaticais, né? Que são 10 categorias que nós utilizamos para classificar as nossas palavras de acordo com a função primeira que elas têm. Tá bem? O nosso último dicionário Ruais, ele vem com 580 mil palavras, e essas 580 mil palavras, cada uma delas pertence a uma dessas classes gramaticais. Quando vocês procuram uma palavra no dicionário, não sei se observaram isso, a primeira coisa que o dicionário nos fornece, antes mesmo do significado da palavra, é a classe gramatical a qual ela pertence, não é assim? Procura, por exemplo, a palavra cadeira no dicionário, vai ter assim, ó,
cadeira, 2 pontos, S.F, ponto, substantivo feminino. Né? Procura a palavra ali, vai ter assim, ali, 2 pontos, ADV, advérbio. Né? Então, todas as nossas palavras pertencem a uma classe gramatical, tá? Então, se eu pedisse, por exemplo, para tu classificares morfologicamente a palavra menina, tu me dirias que ela é um substantivo feminino, tá bem? Agora vocês observem o seguinte, na sintaxe eu já vou analisar a mesma palavra, né, de acordo com a função que ela desempenha dentro da oração. Então, numa prova da FCC, é fundamental vocês diferenciarem esses 2 planos de análise, o plano morfológico do plano sintático, certo? Porque se eu tirar essa palavra menina do dicionário e começar a fazer frases com ela, a função desse substantivo menina vai variar, dependendo do contexto que ele aparecer. A menina saiu. Quem é que saiu? A menina, sujeito. Conheci a menina. Conheci quem? A menina, objeto direto. Acreditei na menina. Acreditei em quem? Objeto indireto. Então, o substantivo é o mesmo, menina, não é? Mas a função que ele vai desempenhar dentro da oração vai variar, vai mudar. E a sintaxe vai estudar isso. A função que as palavras desempenham dentro da oração. Depois da sintaxe vem a semântica, sema quer dizer sinal, significado. Então a semântica é a parte da gramática que vai estudar as relações de significado que as palavras estabelecem entre si, certo? Palavras homônimas, parônimas, polissêmicas, isso está no nosso material, nós vamos estudar. E finalmente nós temos a estilística, que estuda os recursos, certo? Os recursos retóricos da língua. Tá? Essa parte eles não pedem muito, é aquela parte de figuras de linguagem, né? Eles pedem alguma coisa de paráfrase, perífrase, paródia, que eu coloquei no material e isso nós vamos trabalhar aqui, tá bem? Então é isso, certo? Hoje então nós vamos começar com a sintaxe, que é a parte da gramática então que vai estudar as funções, né, que as palavras desempenham dentro da oração. Dê uma olhadinha na página 36, naquele poema ali do Leminski, né, que eu acho fantástico esse poema, coloquei como introdução, né, nós vamos nos deparar com muitas das coisas que aparecem nesse poema, né. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente, um pleonasmo, principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com o aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conetivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia matei-o com um objeto direto na cabeça, certo? Então nós vamos começar a ver essa nomenclatura aqui. Vamos lá, vamos do início. Então a sintaxe vai estudar a função que as palavras desempenham dentro da oração. Vocês que estudam língua portuguesa, né, desde lá que entraram na escola, vocês já observaram que uma oração, ou o nome que eu queira dar, aquela coisa que vai de uma letra maiúscula até um ponto, tem gente que chama isso de oração, tem gente que chama isso de frase, tem gente que chama isso de período. E existe uma diferença entre frase, oração e período, que nós vamos estudar mais adiante quando formos para a análise sintática externa, tá? Certo? Então, a análise sintática, então, ela vai estudar a função que as palavras desempenham dentro da oração. Por isso que eu tenho 2 tipos de análise sintática ou de sintaxe. Eu tenho uma sintaxe chamada de interna, que é que nós vamos estudar hoje, e eu tenho uma outra que é chamada de externa. A análise sintática interna, ela vai estudar os elementos que formam, que compõem uma oração. Certo? Quais são os termos essenciais, integrantes, acessórios da oração? Esse é o estudo da análise sintática interna. Já a análise sintática externa, ela vai estudar a relação que se estabelece entre as orações que formam um período. Quando o meu período tem mais de uma oração, que tipo de relação vai se estabelecer aqui? De adição, de tempo, de causa, de consequência, certo? Então hoje nós vamos começar pela análise sintática interna.
certo? Então, esta oração aqui, vocês que já estudam português há um tempão, vocês sabem que uma oração não é um aglomerado de palavras com ponto, né? Tem gente que acha que para fazer uma oração é enfiar um monte de palavra ali, né? Colocar a primeira com letra maiúscula e enfiar um ponto ali que está pronto a oração. Não é assim, certo? Uma oração é uma estrutura gramatical, é uma estrutura sintática complexa, certo? Que para comunicar alguma coisa precisa ter os seus elementos dispostos obedecendo a uma certa hierarquia. Porque se eu disser assim, ó, eu, né, dinheiro, tá? De necessidade tenho, eu dinheiro de necessidade tenho, certo? A gente até consegue entender isso aqui, não é verdade? Mas essas ideias estão completamente desorganizadas. Morfologicamente, todas essas palavras aqui existem na língua portuguesa? Existem. Isso aqui é um pronome, isso aqui é um substantivo, isso aqui é uma preposição, né? Todas elas existem. Mas a forma como essas palavras foram combinadas aqui prejudica a clareza dessa frase, certo? Porque eu simplesmente dispus aleatoriamente os elementos aqui. Agora, se eu dispuser esses elementos da oração obedecendo a uma certa hierarquia, por exemplo, iniciando a minha oração com o sujeito, colocando depois o verbo, colocando depois o complemento desse verbo, certo? E colocando um complemento nominal para esse substantivo aqui, certo? Essa oração agora fica mais clara, não é? Então a análise sintática ela vai estudar isso, certo? Os elementos que compõem uma oração. A análise sintática, por isso que eu vou começar com ela, é a base da língua portuguesa, é a tabuada do português, é a regra de sinais da língua portuguesa. A gente não se movimenta em matemática sem saber a regra de sinais. E a gente não se movimenta em língua portuguesa sem ter um conhecimento, não é, básico de análise sintática interna, certo? Porque isso aqui vai, além de cair na prova, caem questões na prova de sujeito, de objeto direto, de reconhecimento de elementos, certo? Nós vamos precisar disso aqui para tudo dentro da língua portuguesa. Quando nós estudarmos concordância verbal, é uma questão certa da FCC, né? Tá? Qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito ao qual se refere. Então, para acertar a questão de concordância, eu tenho que localizar primeiro o quê? O sujeito. Quando a gente estudar a voz passiva aqui, transposição de voz ativa para passiva, que é outra questão certa da FCC, né? Eu vou dizer assim para vocês, ó, para passar uma oração da voz ativa para passiva, o objeto direto da oração passa a ser o sujeito da voz passiva e o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da passiva. Então tem que localizar o objeto direto para saber fazer essa questão. Quando nós estudarmos pontuação, eu vou te dizer assim, a regra geral da pontuação diz que jamais se separam por vírgula o sujeito do verbo e o verbo do seu complemento. Todos os elementos que eu colocar entre eles, o aposto, o vocativo, o adjunto adverbial, eles têm que estar entre vírgulas. Então, isso aí vocês sabem essa regra. Mas cadê o adjunto adverbial? Cadê o aposto? Né? Cadê o sujeito? Certo? Isso é análise sintática interna. Então, isto aqui é a base de tudo. Por isso que eu vou começar por essa parte da matéria. Tá bem? Bom, então, nós já concluímos aqui, né? Estou apagando isso, que a minha oração, certo? Não é um aglomerado de palavras com um ponto. Uma oração é uma estrutura sintática que, para funcionar, para ser entendida, precisa ter os seus elementos dispostos obedecendo a uma certa hierarquia. Hierarquicamente falando, os elementos da oração se dividem em 3 grandes categorias, certo? Os termos, então a minha oração, ela é composta de termos. E os termos da oração, de acordo com o grau de importância que eles têm, eles se subdividem em 3 grandes categorias. Eles podem ser termos essenciais da oração, certo? Que mais? Eles podem ser termos integrantes da oração e eles podem ser termos acessórios da oração. Então nós temos essas 3 categorias de termos. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, ok? O nome já diz tudo, não é? O que são termos essenciais da oração? São aqueles que não podem faltar na oração, certo? Porque sem eles a oração nem existe.
Tá bem? Os termos integrantes são aqueles termos que podem, né, ser retirados da oração, embora eles façam falta, a gente perceba a ausência deles nitidamente, eles até podem ser retirados da oração, porque mesmo sem eles a oração vai continuar existindo. Tá bem? E os termos acessórios da oração são aqueles termos, né, que não fazem a mínima falta, estão ali só para dar um acabamento melhor à oração. Certo? Se eu retirá-los, eu nem noto a ausência deles. Eu costumo fazer umas comparações bem esdrúxulas, mas é para vocês entenderem mesmo, tá? Eu posso comparar os termos de uma oração a um homem vestido, né? Qual é a peça de roupa fundamental no guarda-roupa masculino, hein? Sem a qual o homem não pode sair de casa, hein? Ele pode sair sem tudo de casa, menos sem aquilo. Não, cueca não é. Quem é que diz que eu tô de cueca aqui? Eu tô, tá? Eu tô. Mas poderia não estar, né? O homem não pode sair sem calça de casa, né? Ele pode sair sem tudo, menos sem calça, né? Tu olha um cara aqui só de calça aqui agora, é estranho, né? Mas tu não pode prender o cara, né? Ele tá vestido, né? Então, né? Eu começo a prender fogo no meu prédio, chamo os bombeiros, evacuar, e eu tô pelado lá que saí do banho, eu não vou enfiar uma camiseta e sair feliz pela rua, né? Fio as calças e saio, né? Entende? Então, quais são as calças da minha oração? O que não pode faltar nunca na minha oração? A minha oração, né? Ela tem que ter, no mínimo, um sujeito. E mais importante que esse sujeito, ainda mais importante do que o sujeito, ela tem que ter um núcleo de predicado. Esses são os termos essenciais da oração. O sujeito e o núcleo do predicado. Esse núcleo do predicado, ele pode ser representado por um verbo, certo? Ou ele pode ser representado por um predicativo. Predicativo. Certo? Então, esses são os dois termos essenciais da oração. Se tu tiveres isso, tu já tens uma oração. Certo? Então, se eu disser assim, ó, os alunos desta sala estudam. Certo? Ó, estudam é o meu verbo, que é o meu núcleo do predicado. Quem é que estuda? Os alunos desta sala, sujeito. Eu posso, inclusive, colocar um ponto aqui, se eu quiser. Essa oração pode não estar muito completa, mas já tem uma ideia aí a ser comunicada. Certo? Então, a gente... Porque essa oração tem os seus termos essenciais, certo? Quais são as peças que integram o guarda-roupa masculino, em coisas que são super importantes, mas se o homem retirar, né, até pode retirar numa emergência, né? São os complementos, tá? No caso do homem é a camisa, o sapato, né? No caso da oração são os complementos, certo? Existem dois tipos de complementos, né, dentro de uma oração. Os complementos nominais, quando eles complementam um nome, e os complementos verbais, quando eles complementam um verbo. Quais são os dois complementos verbais que nós temos? O objeto direto e o objeto indireto. Além desses aqui, são termos integrantes. É termo integrante da oração também o agente da passiva. O agente da passiva. Então, se eu te perguntasse agora, quais são os termos integrantes da oração, hein? O que tu me dirias? O complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto e o agente da passiva, tá? Que é a camisa e o sapato do homem. Quais são os acessórios do guarda-roupa masculino, hein? Coisas que se o homem não usa, a gente nem nota que ele ainda tá sem, né? A gravata, o cinto, a meia, né? O que é a gravata, o cinto e a meia da oração? São os adjuntos, certo? E eu tenho dois tipos de adjuntos, né? Eu tenho meus adjuntos adverbiais, quando eles, né, acompanham um verbo, e eu tenho os meus adjuntos adnominais, quando eles acompanham um nome, certo? E além disso, eu posso colocar aqui também o aposto, que é um termo acessório da oração, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, os alunos desta sala estudam português. Eles estudam o quê? Português, objeto direto. Coloquei um termo integrante da oração aqui, um complemento verbal, e essa estrutura ficou mais completa, certo? Agora, né, eu ainda posso acrescentar aqui, ó, estudam português todos os sábados. Quando eles estudam, todos os sábados. Eu coloquei aqui um adjunto adverbial de tempo, no caso aqui, e agora essa estrutura ficou absolutamente completa.
Não posso colocar mais nada aqui. A não ser que eu coloque uma vírgula e crie uma outra oração com outros elementos aqui. Tá? Certo? Então a análise sintática interna, ela vai estudar isso. Certo? Esses termos que compõem a oração. Tá bem? É isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Mãos à obra. Vamos começar então. Estudando, né, o termo mais importante de todos, que é o ponto de partida para tudo, né, que é o sujeito. É o sujeito. Vamos lá. Sujeito. Que é o termo essencial da oração por excelência. Tá bem? É uma pena a gente não ter uma tela aqui com uma câmera pra gente filmar a cara, a expressão de vocês quando a gente fala certas coisas, assim, é fantástico, né? Quando eu falei a palavra sujeito, o pessoal olhou assim com uma cara, eu sei o que se passa na cabeça de vocês, não sou médium nem paranormal, mas eu sei o que passa, assim, né? Quando eu falo a palavra, porque você sabe que nós, professores de língua portuguesa, nós temos uma obsessão pelo sujeito, vocês já perceberam isso? Quantas vezes vocês já estudaram isso na vida, hein? Certo? Lembram lá, 8 anos de idade, na segunda série, a tia Rosa, né? Lembra lá, professora? Tia Rosa é aquela professora que todos nós já tivemos na vida, né? Todo mundo já teve uma tia Rosa na vida. Aquela professora baixinha, gordinha, seios fartos, né? Usava um vestido estampado, abotoado aqui na frente, né? Cabelo preso aqui, uns óculos, né? E ela falava com a gente que essas professoras falam com os alunos, parece que os alunos são retardados, né? Hoje nós vamos beber um suco no refeitório. Ela fala assim, né? Então lembra da tia Rosa dizendo assim, né? Explicando o sujeito. O que ela dizia assim? O sujeito é o ser que pratica a ação. Mentira. Tá errado. Tá errado. Não pratica nada. Né? Porque existem frases que estão na voz passiva, né? O homem foi atropelado pela bicicleta, né? Aí a bicicleta não, né? Aí o homem ele não está praticando ação nenhuma, ele está sofrendo ação, a frase está na voz passiva, então o sujeito não é o ser que pratica ação, né? E aí ela diz assim, para encontrar o sujeito, face para o verbo a perguntinha quem é que? A resposta é o sujeito. Aí ela colocava aquele exercício, né? Que eu vou colocar igual aqui, né? Sublinhe e classifique o sujeito das orações abaixo, não é isso? Paulo joga bola. Quem é que joga, Paulo? Sujeito simples, né? Então, vocês estão cheios disso, né? Vocês não aguentam isso. E nós temos, aí vocês estudaram isso na terceira série, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, segundo grau, no português instrumental da faculdade, sempre essa função do sujeito. Então, nós realmente, os professores de língua portuguesa, somos obcecados por isso aí. Né? É uma obsessão, coisa... Né? Não, a gente não consegue, não segura muito sem falar no tal do sujeito. Por que nós somos obcecados, hein, pelo sujeito, hein? Por quê? Porque o sujeito é o termo essencial da oração por excelência. Por quê? Porque o sujeito é o ser, a pessoa, ou a coisa, ou o animal, sei lá o quê, sobre o qual nós vamos declarar algo. Toda vez que eu abro a boca para falar, eu vou falar sobre alguém ou sobre alguma coisa. É ou não é? Esse alguém ou essa coisa sobre a qual eu estou falando é o meu sujeito. Em suma, o sujeito é o assunto da minha conversa. Sem sujeito não existe fala, sem sujeito não existe escrita. Tá? Olha, esse material foi feito sob medida, não é para esse concurso, estou falando sobre esse material. Né? E o dia hoje é ideal para assistir uma aula de português, estou falando do dia hoje. Né? E a minha mãe chega agora de viagem, daqui a pouco vou ter que esperar ela na rodoviária, agora estou falando da minha mãe, mudei o sujeito. Então o sujeito é o assunto da minha conversa. Sem sujeito não tem fala, não tem escrita. Por isso que ele é o termo mais importante da oração. E é em torno do sujeito que vão orbitar todos os outros elementos da oração. Todos os outros elementos da oração estarão subordinados ao sujeito. Coloquei meu sujeito no plural, todos os adjuntos, o verbo, inclusive, tudo vai ter que ir para o plural para combinar com o sujeito. Agora troquei o sujeito, né, para o singular, eu tenho que trocar toda a oração. É em torno do sujeito que orbitarão todos os elementos da frase, certo? Por isso que é tão importante estudá-lo, tá? Porque tudo vai partir dele. Bom,
Pra gente, não é? Localizar. Então vamos começar aprendendo uma maneira infalível de localizar o sujeito de uma oração. Né? E aí vocês devem estar pensando assim, não acredito que eu tô aqui, né, num sábado chuvoso, às 8 às 9 horas da manhã, pra esse retardado me dizer agora que eu tenho que fazer a perguntinha quem é que, ou que é que pro verbo, né? Se vocês partirem a localização do sujeito dessa pergunta, por essa pergunta, vocês vão errar a localização do sujeito, tá? Não é por aí. Para localizar o sujeito não basta fazer perguntinha pro verbo. Para localizar o sujeito de uma oração sem risco de errar, eu tenho que fazer 3 coisas na oração. 3. Nessa ordem que eu vou colocar aqui. Primeiro, eu vou sublinhar o verbo da minha oração e eu vou ver se esse verbo é impessoal. Para isso eu preciso conhecer os verbos impessoais. Olha bem o que eu tô te dizendo, certo? Tu não fizeste pergunta nenhuma até agora. Simplesmente tu sublinhaste o teu verbo, né? E tu verificaste se ele é impessoal. Por que é tão importante saber se o verbo é impessoal, hein? Porque o nome já está dizendo, ó, in quer dizer sem, pessoal, pessoa. Verbos impessoais são verbos que não têm pessoa. Então são verbos que não têm sujeito. Então não adianta procurar o sujeito ali porque ele não vai existir. Certo? Aí tu vai dizer assim, pô, mas tu acabou de dizer que o sujeito é o termo essencial da oração por excelência, né? Agora, existe uma porcentagem mínima de 0,0000001% de orações na língua portuguesa que não tem sujeito, tá? Por quê? Porque essas orações têm verbos impessoais. Ou seja, são ações que não podem ser praticadas por ninguém. Ninguém tem a competência de praticar aquelas ações ali. Certo? Então a primeira coisa numa questão, pediu para achar o sujeito lá, localizar o sujeito da tal frase, eu vou pro verbo. Esse verbo é impessoal? É impessoal. Não tem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá? Certo? Então, quando o verbo é impessoal, eu tenho o tal do sujeito inexistente. Certo? Ou então, aquilo que vocês, inexistente, ou aquilo que vocês aprenderam na escola, OSS, lembra? Oração sem sujeito, tá? Quais são os verbos impessoais? Quais são os verbos que não têm sujeito? Verbo haver. É o primeiro. Certo? Outra coisa que é interessante de nós observarmos aqui, raciocinem comigo. Se o verbo é impessoal, se a oração não tem sujeito, esse verbo não vai ter o que também? Concordância, não é verdade? A concordância verbal não é a concordância do verbo com o sujeito? Se não tem sujeito, o verbo não tem elemento com o qual concordar. Então é por isso que os verbos impessoais ficarão sempre no singular, tá? O primeiro verbo impessoal que nós temos é o verbo haver, e o verbo haver será impessoal quando ele significar existir, lembram? Acontecer ou ocorrer. Existir, acontecer ou ocorrer. Nesses 3 sentidos, o verbo haver é impessoal. Se é impessoal, não terá sujeito, não terá concordância, ficará no singular. Havia mulheres interessantes. Havia mulheres interessantes naquele bar. Naquele bar. Certo? Deve haver alunos aguardando lá fora. Houve vários assaltos naquele bairro. Certo? Então vamos ver aqui. Dá uma olhadinha. Ó, 3 frases com o verbo haver. Havia, deve haver e houve. Vamos ver se esse verbo é impessoal. O verbo haver, para ser impessoal, ele tem que ser empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Pois bem, havia mulheres interessantes naquele bar, existiam mulheres interessantes naquele bar. Deve haver alunos aguardando, devem existir alunos aguardando. Houve vários assaltos, aconteceram, ocorreram vários assaltos. Então, nesses 3 casos, o verbo haver é impessoal. Nesses 3 casos, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem concordância. Então, ele vai ficar no
singular. Havia mulheres e não haviam mulheres. Deve haver alunos e não devem haver alunos. Isso aqui é uma questão certa da FCC. Quando o verbo impessoal estiver acompanhado, formando locução com outro verbo que não é impessoal, ele transmite a sua impessoalidade para o verbo que está do lado e ambos ficarão no singular. Então, deve haver alunos e não devem haver alunos. Houve vários assaltos e não houveram vários assaltos. Certo? Por que a perguntinha para achar o sujeito funciona no primeiro momento, hein? Porque se eu fizer a pergunta aqui para achar o sujeito, eu vou ter resposta. Havia mulheres interessantes. Que é que havia? Mulheres interessantes. Ah, então isso aqui é o sujeito, está no plural, o verbo tem que ir para o plural, haviam mulheres. Que é que deve haver? Alunos. Ah, o sujeito está no plural, então o verbo vai para o plural, devem haver alunos. Certo? E está errado. Não é? Porque antes de fazer a tal da perguntinha, primeiro se verifica se o verbo é impessoal. Se for impessoal, não tem sujeito. Tudo bem? Certo? Aí, o que são esses elementos, então, aqui, se não são sujeito? São objetos diretos do verbo haver. Havia o quê? Mulheres interessantes. Deve haver o quê? Alunos. Houve o quê? Vários assaltos. Certo? Como a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito e não do verbo com o seu objeto, o verbo aqui vai ficar no singular. Tá bem? Entenderam isso? Estou esperando uma pergunta. Vocês têm que me fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que cai, uma coisa que cai sempre na FCC. Esperando. Eu não entendi. O haver, ele é impessoal assim, porque é só uma regra, tem um sentido assim? Tem um sentido, ninguém pode praticar a ação de haver. Entendeu? Ninguém pode praticar a ação de fazer chover, por exemplo. Simplesmente chove. Não existe nenhum sujeito com competência para praticar esse tipo de ação. Tá? Estou esperando a pergunta. Quando acontece isso, sabe? Me rasgo explicando aqui, não me pergunto as coisas, eu viro autista. Tá? Aí eu dou aula para mim mesmo. Eu mesmo me pergunto e eu mesmo me respondo. Tá? Certo? Professora, em que casos o verbo haver não é impessoal? Quando é que o verbo haver não será impessoal? Quando ele não for empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Pode dar um exemplo? Posso, vou dar um exemplo a mim mesmo. Então, olha aqui, ó. Os alunos, presta atenção, haviam feito a prova. Ó, os candidatos houveram por bem desistir da vaga. Certo? Então vocês observem aqui, ó. Eu tenho aqui na primeira oração haviam e aqui houveram. Bom, se isso acontecer numa prova, vocês encontrarem o verbo haver no plural, duas coisas podem estar acontecendo aqui. Isso pode ser uma armadilha, isso pode estar errado, porque aqui, por exemplo, se eu tivesse colocado haviam aqui, estaria errado. Então isso pode ser uma armadilha, ou então esse verbo haver, neste caso aqui, não é impessoal. Certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Os alunos haviam feito a prova. Esse verbo aqui, ele foi empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer? Não. Aqui ele está empregado em que sentido? No sentido de ter. Os alunos tinham feito a prova. E aqui embaixo, ele está empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer? Não. Ele está empregado no sentido de julgar, achar, entender. Os alunos entenderam por bem, acharam por bem, julgaram por bem, né, desistir da vaga. Então, nesses dois casos, o verbo haver não é impessoal. Se ele não é impessoal, ele tem sujeito. E com esse sujeito eu vou fazer a minha concordância. Quem é que havia feito? Os alunos. Sujeito no plural, verbo no plural para concordar com o sujeito. Quem é que ouve por bem? Os candidatos. Sujeito no plural, verbo no plural para eu efetuar a concordância aqui. Tá bem? Então, verbo haver, no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, não tem sujeito, não tem concordância, fica no singular. Próximo verbo impessoal que nós temos é o verbo fazer. Você sabe, né, que o verbo fazer, ele é impessoal quando ele indicar o quê? Tempo decorrido ou temperatura.
tempo decorrido ou temperatura. Esses dois casos ele será impessoal, não terá sujeito, não terá concordância, ficará no singular a mesma coisa. Faz 3 anos que me mudei. Faz 3 anos que me mudei. Deve fazer 2 horas que ela saiu. Ontem fez 30 graus em Porto Alegre, por incrível que pareça. Tá? Então nós temos aqui faz, deve fazer e fez. Vamos ver se esse verbo fazer aqui é impessoal. Faz 3 anos, ano é tempo, tempo decorrido, que eu me mudei. Tá bem? Deve fazer 2 horas, hora é tempo, tempo decorrido, saiu. Ontem fez 30 graus é temperatura. Então, nesses 3 casos, o verbo fazer é impessoal. Não tem sujeito, não tem concordância, fica no singular. Então, faz 3 anos e não fazem 3 anos. Deve fazer 2 horas e não devem fazer 2 horas, porque ele passa a impessoalidade dele para o outro. Ontem fez 30 graus e não ontem fizeram 30 graus. Tá bem? E aqui, como as pessoas se desviam da norma culta, né, no dia a dia, né? As pessoas colocam esse verbo no plural, né? Ai, fazem 15 dias que ele não aparece, né? Ai, fazem 3 anos que eu fui não sei aonde, certo? Esses dias eu na fila do banco, uma senhora, ai, fazem 40 minutos que eu tô aqui, vontade de dizer, fica mais 40, né? Faz, entender? Né? Certo? Então vamos lá. Próximo verbo impessoal que nós temos é o verbo ser. Este verbo é uma desgraça. Este verbo é um horror. Eu vou colocar um asterisco, inclusive, nele aqui, porque esse verbo ele incomoda sempre. Ele é exceção sempre. E não é só no português que ele vai encher o nosso saco. Ele enche o saco em tudo que é língua. Né? Em tudo que é língua ele é um problema. Né? Veja um caso do inglês, por exemplo. Né? Os verbos em inglês, a conjugação verbal em inglês é facílima, né? Coloca CD lá para formar o passado, S na terceira pessoa, coisa e tal, até que aparece o verbo to be. Todo irregular. Tá? Inverte na forma interrogativa. Tá? É um saco esse verbo. É o único que não é usado com auxiliar, aquela coisa toda. Né? Então, aqui ele vai nos encher a paciência também. Quando é que o verbo ser vai ser impessoal? Quando ele indicar horário, data ou distância. Horário, data ou distância. Nesses 3 casos ele será impessoal. Nesses 3 casos ele não terá sujeito. Então agora, assim ó, agora são 9 horas. Hoje são 31 de maio. Hoje é dia 31 de maio. Daqui a Canoas são 20 quilômetros. Tá bem? Então eu tenho aqui, ó, são, é e são. 4 frases com o verbo ser. Vamos ver se ele é impessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tem que indicar horário, data ou distância. Aqui, ó, 9 horas, ele está indicando horário. 31 de maio é data. Dia 31 de maio é data, 20 quilômetros é distância. Então, nesses 4 casos, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem o quê? Sujeito. Então, ele deveria ficar no singular. Né? Mas o verbo ser é o único verbo impessoal que tem concordância. Porque a concordância do verbo ser não é feita com o sujeito nesses casos. É feita com o termo que vem depois dele, com o seu predicativo. Certo? Então, na falta do sujeito, o verbo ser concorda com o termo que vem depois dele. E se esse termo estiver no plural, ele irá para o plural, sim. Tá bem? Então, olha aqui, ó. Aqui ele foi para o plural porque ele está concordando com 9, que é plural. Tá? Então, agora é meio-dia, agora é 1 hora, porque isso é singular, e a partir de 2 é são. Agora são 2 horas e aí vai. Tudo que é mais de 1 em português é plural. Tá bem? Hoje são 31 de maio.
Tá? 31 é plural. Amanhã será 1º de junho e não serão 1º de junho. Eu só vou usar o verbo ser no singular para indicar data no dia 1º. A partir do dia 2, plural. Hoje, então, aqui ele está concordando com 31, que é plural. Hoje é dia 31 de maio. Por quê? Qual é a palavra que vem imediatamente após o verbo ser? Dia. E dia está no singular. Tá? Então, ou eu digo, hoje são 31 de maio, ou hoje é dia 31 de maio. Agora, hoje é 31 de maio com esse verbo, com essa palavra dia subentendida aí, não são todos os gramáticos que aceitam essa concordância, certo? Eu tenho essas duas formas de dizer a data. E daqui a Canoas são 20 quilômetros, porque 20 é mais de 1, tá bem? Então, o verbo ser é impessoal, quando indica horário, data ou distância, certo? E ele tem concordância, ele concorda com o termo que vem depois dele. Próximo verbo impessoal que nós temos... Próximo verbo impessoal que nós temos, qual é mesmo? É o verbo estar, certo? Quando é que o verbo estar será impessoal, hein? O verbo estar será impessoal quando ele indicar clima, condições climáticas, certo? Clima. Então eu digo, está quente aqui dentro, por exemplo. Além desses verbos aqui, também são verbos impessoais, todos aqueles verbos que me indicarem o quê? Fenômeno da natureza. Ou fenômeno meteorológico, como vocês quiserem dizer, certo? Aí estou falando daqueles verbos que todos nós conhecemos, não é verdade? Chover, ventar, gear, nevar, trovejar e por aí vai. Só que tem um pequeno probleminha, né? Para que esses verbos aqui sejam impessoais, eles têm que estar empregados em quê? Em sentido o quê? Denotativo. Em sentido próprio. Em sentido denotativo. Porque se eles forem empregados em sentido conotativo, em sentido figurado, aí eles vão ter sujeito. Tá? Vocês sabem que as palavras em língua portuguesa podem ser empregadas em dois sentidos. O denotativo, que é o sentido próprio da palavra, aquele sentido, né, que eu obtenho quando procuro a palavra no dicionário. Esqueci minha mala na rodoviária, por exemplo. Mala aí está empregado em sentido denotativo. Bolsa, né, lugar para transportar objetos, certo? Ou eu posso empregar a mesma palavra em sentido conotativo. Aquele aluno é uma mala. Né? É um chato, aí está no sentido de chato. Então, para esses verbos aqui, para que eles sejam impessoais, eles precisam ser empregados em sentido próprio, denotativo. Por exemplo, choverá durante todo o final de semana. Todo final de semana. Aqui ele está empregado, aqui ele é impessoal. Está empregado no sentido de próprio, denotativo, de cair água mesmo, né? Choveram ofensas na reunião. Choveram ofensas na reunião. Opa, esse verbo aqui está no plural, hein? Estranho isso, certo? Está no plural, pode ser uma armadilha ou ele pode não ser impessoal. Aqui ele não é impessoal, porque o verbo chover aqui não está empregado no sentido figurado, não no sentido de cair água. Né? Cair chuva. Então ele tem sujeito. Que é que choveram? Ofensas. Ofensas é o sujeito, está no plural, e o verbo foi para o plural para concordar com o sujeito. Tá bem? Certo? Então o que eu disse para vocês? Né? Pegando o fio da meada, nós estamos estudando os termos essenciais da oração, começamos pelo sujeito, estamos vendo uma forma infalível de localizar o sujeito de uma oração sem risco de errar. Para isso eu tenho que fazer 3 coisas na oração. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, ver se a oração tem verbo impessoal. Verbos impessoais não têm sujeito, não têm concordância, ficam no singular com exceção do ser. Quais são os verbos impessoais? Esses aqui. Só esses aqui. Tá? Agora, o que aconteceu? Eu peguei a minha questão lá da FCC, certo? Que é de análise sintática, pede para eu localizar o sujeito, e eu observei que a minha oração não tem verbo impessoal. Certo? Se a oração não tiver verbo impessoal, o que vai acontecer? Ela terá sujeito, certo? E eu vou encontrá-lo.
Aí ela vai ter o sujeito. Então, se a oração não tiver verbo impessoal, aí sim, a segunda coisa que vocês vão fazer para achar o sujeito é fazer a velha perguntinha, aquela que é que ou quem é que antes do verbo. E a resposta vai ser o teu sujeito. Tá bem? Então, eu vou fazer a pergunta antes do verbo, vou localizar o meu sujeito. E vou classificar esse sujeito, né? Dependendo lá do sujeito que for, se ele tiver um núcleo só, ele vai ser chamado de sujeito simples. Se ele tiver mais de um núcleo, ele vai ser chamado de sujeito composto. Quando o sujeito estiver determinado pela desinência verbal, eu peguei um resfriado, por exemplo, e se eu não tiver escrito, né? Como é que eu vou chamar esse sujeito? Antigamente eles chamavam de sujeito oculto. Aquele sujeito que está determinado pela terminação verbal. A FCC não usa essa nomenclatura, tá? De sujeito oculto. Ela chama isso de sujeito elíptico. Certo? O que quer dizer elipse? Elipse quer dizer ausência. Né? Certo? Eu estou tomando café. Tu, chimarrão. Né? Tu, em vez de dizer estás tomando chimarrão, eu fiz a elipse do verbo aí. Tá? Então, eles chamam de sujeito oculto de elíptico. Tá bem? Certo? E aqui, né, isso aqui é o que vocês têm que prestar mais atenção agora, porque uma questão vai estar aqui, né, que vocês vão responder aí na prova, vai estar aqui. É o seguinte, o que eles vão fazer aqui para complicar a vida de vocês, hein? Como é que nós montamos as nossas orações em português? Nós construímos períodos na ordem direta, é ou não é verdade? Como é que a gente faz uma frase? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Certo? Mais de 90% das frases que vocês falaram hoje, e vocês vão falar até a hora de dormir, vão estar na ordem direta. Os linguistas já fizeram essa pesquisa, colocaram o microgravador aqui na pessoa quando ela se acordou, gravaram tudo que ela disse durante o dia, e mais de 90% das frases que ela construiu estavam na ordem direta. Certo? Eu digo, eu vou almoçar aqui na frente. Né? Eu não digo almoçar e eu aqui na frente vou. Eu até posso fazer essa variação, né, de ordem, quebrar essa ordem direta, mas não é o usual. O usual é a gente começar as nossas orações pelo sujeito. O que os bonitos vão fazer lá na FCC? Eles vão quebrar a ordem direta da oração. Eles vão colocar o sujeito no meio da oração e às vezes lá no final, antes do ponto. E aí o aluno, né, fica todo errado, porque ele faz a pergunta para achar o sujeito e o sujeito está lá antes do ponto. Aí diz assim, mas isso aqui é o sujeito, hein? Aqui, final da frase, é o sujeito sim. Certo? Quando vocês fizerem essa pergunta, o sujeito vai saltar aos olhos de vocês, seja lá onde ele estiver. Tá? Então eles vão colocar frases do tipo assim, ó. Sobraram, bem assim. Vocês vão ver nas questões aí da apostila. Sobraram naquela festa, após a conferência, olha aqui, aí você coloca uma série de termos intercalados aqui, né? Dois adjuntos adverbiais aqui, muitas bebidas. Então tem que localizar o sujeito, pega o verbo, sobraram é verbo impessoal? Não, não é impessoal, então tem sujeito. Faço a perguntinha e localizo. Sobraram naquela festa, após a conferência, muitas bebidas. Que é que sobraram? Muitas bebidas. Olha só o sujeito antes do ponto aqui, ó. Tem um que fica todo errado já. Ah, mas aqui, isso mesmo, o sujeito está deslocado. E a prova de que isso aqui é um sujeito, ó, porque olha aqui, ó, bebidas está no plural e o verbo aqui foi para o plural para concordar com o sujeito. Por isso que eu não posso dizer sobrou bebidas, sobraram bebidas. Tá bem? Certo? Isso aqui é o que eles colocam na FCC. Sempre as questões de concordância verbal e de sujeito, elas vão trazer o sujeito invertido. Sempre nessa banca, tá? A terceira e última coisa que nós temos que fazer para achar o sujeito, e isso eles colocam muito também na FCC, é o seguinte, é ver aqueles casos em que o meu verbo está acompanhado da partícula se. Lembra? Compra-se, vende-se, namora-se, estuda-se, guarda-se, troca-se, conserta-se, namora-se, certo? Sempre que um aluno vê essa situação, o verbo acompanhado da partícula se, o aluno inexperiente, ele olha e diz assim, mas esse sujeito é indeterminado. Nem sempre quando o verbo estiver acompanhado da partícula se, o teu sujeito será indeterminado. Por quê, hein? Porque essa oração pode estar na voz
passiva, o quê? Sintética. Nós vamos estudar isso hoje ainda. Na voz passiva sintética. E se a oração estiver na voz passiva sintética, ela terá sujeito sim, hein? E é com ele que eu vou fazer a minha concordância. Tá bem? Então, olha só. Aluga-se a casa por temporada. Tá bem? Vendem-se terrenos financiados. Precisa-se de funcionários com experiência. Vamos colocar uma outra aqui. Vamos colocar assim, ó. Dorme-se cedo nesta casa. E outra, era-se feliz na infância. Ok? Então vamos analisar essas orações aqui, ó. Não sei se vocês observam que todas elas têm verbo acompanhado da partícula C, ó. Aqui também, aqui também, aqui também e aqui de novo. Certo? Verbos acompanhados da partícula C. O aluno inexperiente olha isso aqui e diz assim, esse sujeito é indeterminado. Não necessariamente. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer para localizar o meu sujeito, hein? Eu vou pegar esse C, olha aqui. Eu vou pegar esse C que está junto ao verbo aqui e eu vou acrescentar no final da pergunta para achar o meu sujeito. Que é que C? Tá? Então, ao invés de perguntar que é que ou quem é que, eu vou perguntar que é que C. Isso sempre que o verbo estiver acompanhado da partícula C. Sempre eu vou fazer isso. E aí a minha resposta será o meu sujeito. Então vamos lá. Aluga-se a casa por temporada. Que é que se aluga? Que é que se aluga? A casa. Então a casa é o meu sujeito. Vejam que casa está no singular e o verbo foi para o singular para concordar com esse sujeito. Certo? Isso aqui está na voz passiva sintética. Se eu passar isso aqui para a voz passiva analítica, como é que fica? A casa é o quê? Alugada por temporada. A casa é alugada por temporada. Tá bem? Agora vamos aqui embaixo. Vendem-se terrenos financiados. Eu tenho que colocar o C na pergunta. Então, ao invés de perguntar quem é que vende, já que o verbo está com a partícula C, eu vou perguntar que é que se vendem. Que é que se vendem? Terrenos financiados. Aqui está o meu sujeito, ó. O núcleo desse sujeito, terrenos, está no plural e o verbo foi para o plural para concordar com esse sujeito aqui. Isso significa dizer que terrenos financiados, o que é? São vendidos. São vendidos. Então, a que conclusão que nós chegamos? Que essas placas que estão aí na rua, tudo está errado. Na norma culta. Agora eu vim de carro para cá, tem uma mais ali. Aluga-se salas. É errado. Alugam-se salas. Salas são alugadas. Tá? Aquela porta de garagem que tem conserta-se bicicletas. Tá? Consertam-se bicicletas. Bicicletas são consertadas. Tá bem? Agora, olha só. Precisa-se de funcionários com experiência. Que é que se precisa? Que é que se precisa? De funcionários com experiência. Eu posso dizer que isso aqui é sujeito, hein? Não. Por quê? Porque esse termo está preposicionado. Sempre tiver uma preposição antes do termo, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Termo preposicionado não pode ser sujeito. Não existe sujeito preposicionado em português. Por que termo preposicionado não pode ser sujeito, hein? Porque a preposição, ela cria uma relação de dependência desse termo em relação a esse. E o sujeito, ele não pode depender de nada. Ele é o termo mais importante da oração. Não pode depender de nada. Então não existe sujeito preposicionado. Tá? Então sempre que eu colocar o C na pergunta, né, e localizar, tiver como resposta um termo preposicionado, esse termo não é sujeito. Aqui sim eu vou ter o tal do sujeito indeterminado. Alguém que eu não sei quem é, precisa. Quem precisa de alguma coisa. Esse de funcionários com experiência é meu objeto indireto.
Por isso que não tem concordância aqui. Eu não posso dizer precisam-se de funcionários com experiência. Porque a concordância verbal, repito, é a concordância do verbo com o sujeito e não do verbo com o seu objeto. Tá bem? Vamos lá. Dorme-se cedo nesta casa. Dormir, nós vamos estudar daqui a pouco, é um verbo intransitivo. O que são verbos intransitivos? Aqueles que não precisam de complemento. Minha sobrinha nasceu, né? Ele envelheceu rapidamente, certo? A criança dormiu, certo? Então, esses verbos intransitivos, quando estão acompanhados da partícula ser, eu também tenho o sujeito indeterminado. Indeterminado. Era-se feliz na infância. Era é verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Verbos de ligação acompanhados de se, era-se, percebe-se, anda-se, por exemplo, sempre que o verbo de ligação estiver acompanhado da partícula se, o sujeito será indeterminado também. Tá bem? Aqui, ó, nesses dois primeiros casos, aluga-se a casa, vendem-se terrenos. Quando eu tenho sujeito aqui, essa frase está na voz passiva, como é que eu vou classificar esse se aqui, hein? Ele vai ser pronome apassivador. Ou partícula apassivadora. Nos casos em que o se estiver indeterminando o sujeito, como é que ele vai ser classificado? Índice de indeterminação do sujeito. Tá? E aí os gramáticos costumam dizer assim, olha aqui, ó. Sempre que verbos transitivos diretos estiverem acompanhados de se, isso vai ter sujeito. Sempre que verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação estiverem acompanhados de se, não é? Aí o sujeito vai ser indeterminado. Tá bem? Então são essas três coisinhas que a gente precisa ver para localizar o sujeito. Tá? Primeiro ver se o verbo é impessoal. Se não é impessoal, fazer a pergunta para achar o sujeito e não aceitar termo e ver que o sujeito geralmente vai estar invertido. E se o verbo estiver acompanhado da partícula se, colocar o se na pergunta para achar o sujeito e não aceitar termo preposicionado como resposta. Tudo bem? Certo? Esses exercícios de aula que estão aí na apostila, que vocês têm ali na página 40, certo? Diz exercícios de aula porque eles foram colocados aí para serem feitos em aula, tá? Para a gente treinar isso com vocês utilizando outros exemplos. Então vamos a eles agora. Primeiro exercício ali na página 40, não conseguimos colocar a tela inteira aqui, porque você sabe que o computador tem pacto com o demônio, né? Uma amiga minha que tá certa tem pacto, quando a gente mais precisa, né? Ele pifa, né? Então vamos lá. Encontre o sujeito e identifique seu núcleo. Vamos lá. Seguindo esses passos que nós vimos aqui. Os caroços de marmelada são muito duros. Aí eu tenho ser. Certo? Esse verbo ser é impessoal? Não, né? Porque ele não está indicando horário, nem data, nem distância. Que são muito duros? Os caroços de marmelada, tá? Tudo isso aqui é o sujeito. A concordância do verbo é feita sempre com o núcleo do sujeito, tá? Então aqui, ó, o núcleo aqui é caroços, então o verbo vai para o plural. Tudo passa sobre a terra, certo? Esse verbo é impessoal? Passa? Não, né? Então ele tem sujeito. Que passa? Tudo. Sujeito simples. Não existem rios no deserto. O verbo existir é impessoal, gente? Não, é o verbo haver significando existir que é impessoal. O verbo existir não é. O verbo existir tem sujeito normalmente. Então não existem rios no deserto. Que não existem? Rios. Certo? Olha o sujeito invertido aqui. Completamente feliz, ninguém é. Aí tem o verbo ser de novo. Ele não está empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Então ele vai ter sujeito. Completamente feliz, ninguém é. Quem é que é? Ninguém. Sujeito simples. Fizemos isso propositadamente. Fizemos aí, não é verbo impessoal, porque não está indicando tempo decorrido nem temperatura. Então tem sujeito. Quem é que fez? Nós. Sujeito elíptico, ou oculto, como quiserem, ou simples, ou desinencial, mas na prova da FCC, elíptico. Fez-me o coração tic-tac, certo? Então aí eu tenho o verbo fazer,
certo? De novo, ele não é impessoal aí. E eu vou fazer a pergunta para achar o sujeito. Fez-me o coração tic-tac. Quem é que me fez? O coração. O coração é o sujeito. O coração me fez tic-tac. Sujeito simples. Acabaram as férias. Que é que acabaram? As férias. Sujeito simples. Começaram as aulas. Que é que começaram? As aulas. Sujeito simples. Um profundo corte no supercílio e uma grande ferida curaram os filhos de Jussara. Tá? Isso aí é de uma obra do José de Alencar. Um profundo corte no supercílio e uma grande ferida curaram os filhos de Jussara. Curaram é o meu verbo. Quem é que curou? Quem é que curou? Os filhos de Jussara. Os filhos de Jussara é o sujeito. Olha, passa a oração por ordem direta que tu vais ver, ó. Os filhos de Jussara curaram um profundo corte no supercílio e uma grande ferida. Tá bem? São carnívoros o tigre, o leopardo e a pantera. Quem é que é carnívoro? O tigre, o leão, o leopardo e a pantera. Tudo é o sujeito composto. Certo? Próximo exercício é esse. Apareceu o número 1 aí, mas está errado. Reconheça o sujeito indeterminado, é isso, né? O sujeito desinencial elíptico e o sujeito oracional. Vamos lá. Vamos ver aqui então. É preciso que estudemos bastante. Uau, que legal isso aqui, né? É preciso que estudemos bastante. Vamos colocar essa frase aqui no quadro. Antes que vocês me perguntem, já vou começar a explicar isso aqui. Olha só. É preciso que estudemos bastante. Gente, me digam quais são os verbos aqui. É e que mais? Estudemos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho aqui duas o quê? Orações. Sempre que acontecer isso, sempre que eu tiver um período com mais de um verbo, significa que eu tenho mais de uma oração ali. E aí, quando isso acontece, duas coisas podem ocorrer aí, né? Todos esses verbos dessa oração têm o mesmo sujeito, ou cada verbo da oração tem um sujeito próprio, certo? Vamos ver o que acontece aqui. Então, aqui eu tenho minha primeira oração, né? É preciso, e aqui é a minha segunda oração, que estudemos bastante. Certo? Vamos achar primeiro o sujeito da segunda oração. Que estudemos bastante. Quem é que estuda? Quem é que estuda? Nós. O sujeito aqui é nós. É preciso que nós estudemos bastante. Como ele não está escrito aqui, ele é o quê? Sujeito elíptico. Certo? Então, o sujeito do verbo estudemos é nós. É sujeito elíptico. Agora eu quero achar o sujeito desse primeiro verbo aqui. Né? Da primeira oração. Certo? O que eu faço para localizar o sujeito? Faço a pergunta que é que? É preciso que estudemos bastante. Que é preciso? Que é preciso? É preciso que estudemos bastante. Que é preciso? Que estudemos bastante. Tudo isso aqui é o sujeito dessa oração. Quando o sujeito de uma oração é outra oração, como é que nós chamamos isso aqui de sujeito que é oracional? O sujeito oracional ocorre quando o sujeito de uma oração é outra oração. Certo? Isso nós vamos estudar lá na análise sintática externa. Isso aqui é uma oração substantiva. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela é sujeito da primeira. Tá? Por enquanto nós vamos chamar isso de sujeito oracional. Tá? Então vamos lá. Ali então tá. Cresce em Deus. Ó, o verbo está acompanhado da partícula, então aquele sujeito lá, esse aqui, né, se vocês quiserem colocar a resposta, esse aqui é oracional, o sujeito dessa oração, e esse aqui é elíptico, tá? Cresce em Deus, o verbo está acompanhado da partícula C, o que eu faço? Coloco C na pergunta, cresce em Deus, que é que se crê? Em Deus. A resposta está preposicionada, isso aqui pode ser sujeito? Não. Esse em Deus é objeto indireto e esse sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Tudo bem? Estão entendendo, gente? Falou-se muito em futebol. Que é que se falou? Em futebol.
De novo, a minha resposta está preposicionada. Não pode ser sujeito. Então, esse sujeito aqui vai ser indeterminado. Tá? Gritaram o meu nome por aí. Quem é que gritou? Quem é que gritou? Eles. Eles quem? Não posso determinar com precisão quem são esses eles. Então, esse sujeito será também indeterminado. Uma vez me fizeram uma pergunta assim, ó, não sei se vocês observam, um aluno me fez uma pergunta assim, ó, falamos sobre futebol. Falamos sobre futebol, certo? E aqui, ó, falaram sobre futebol. Aí eu fiz isso aqui, né, com o aluno. Falamos sobre o futebol. Quem é que falou? Nós, sujeito elíptico oculto aqui, não é verdade? Falaram sobre futebol. Quem é que falou? Eles, sujeito indeterminado. Aí o aluno me perguntou assim, mas por que aqui em cima não é? Ele é elíptico, oculto, e aqui ele não é. Ele é indeterminado. Porque eu não escrevi esse eles aqui. Ah, porque é o seguinte, né? Se eu disser aqui pra vocês agora, pessoal, falamos sobre futebol. Quem é que falou? Nós. Quem é esse nós? Vocês e eu. Dá para determinar o nome de cada um? Dá para determinar. Tá? O cara tá lá no Beira-Rio. O Beira-Rio tá lotado. Não é? Quantas pessoas cabem no Beira-Rio? Sei lá. Quantas? Não sei. 50 mil? E o cara grita assim, queremos a vitória. Quem é que quer? Nós. Ele e o Beira-Rio inteiro. Dá para dizer o nome daquelas pessoas que estão ali? Dá. Dá um trabalho desgraçado, vai demorar 3 dias, mas dá para dizer o nome da pessoa. Agora, falaram sobre futebol. Quem é que falou? Eles. Eles quem? Posso determinar o nome dessas pessoas? Não. A não ser que já tenha uma referência dentro do texto. Né? O sujeito indeterminado vai acontecer também com o verbo na terceira pessoa do singular, sem referência anterior a esse verbo. Tá? Então estou escrevendo um artigo, sei lá, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros fizeram um programa na Rádio Gaúcha. Falaram sobre futebol. Quem é que falou? Eles, mas aí já está referido no texto. Quem são esses eles? Tá bem? Não lhe dói bater em seu filho? Né? Não lhe dói bater em seu filho? Que é que não lhe dói? Bater em seu filho. O sujeito é bater em seu filho. Bater é verbo no infinitivo e esse sujeito é oracional. Sujeito oracional. Tá bem? Vamos adiante. Não é importante que você saiba disso. Não é importante que você saiba disso. Mesma coisa aqui, né? Se eu tirar essa oração e ficar com que você saiba disso, quem é que sabe? Quem é que sabe? Você. Então, o sujeito da segunda oração é você. Agora, vamos achar o sujeito dessa primeira. É importante que você saiba disso. O que é importante? Que você saiba disso. Então, o sujeito da primeira é que você saiba disso, que é seu jeito oracional. Tá bem? Professor, qual que é o núcleo do sujeito oracional? Não tem. A gente pode dizer que o núcleo é o verbo até. Certo? Porque o verbo é o principal elemento da oração, mas semanticamente ele não vai ter núcleo. Tá? Gastei muito em supérfluos. Opa, ainda não encontraram o corpo do rapaz afogado. Quem é que não encontraram? Quem é que não encontrou? Quem é que encontrou? Encontraram. Sujeito indeterminado. Eles ainda não encontraram o corpo. Gastei muito com supérfluos. Quem é que gastou? Eu. Não está escrito ali, sujeito elíptico. Aqui a mesma coisa. Parece que as crianças gostaram muito da brincadeira. Tira o parece, né? Tem 2 orações. Vamos achar o sujeito da segunda. Que as crianças gostaram muito da brincadeira. Quem é que gostou? As crianças. Sujeito da segunda oração. Agora vamos achar o sujeito da primeira. Parece que as crianças gostaram. Que é que parece? Que as crianças gostaram. Então o sujeito do parece é tudo isso aqui, que as crianças gostaram da brincadeira, e o sujeito é oracional. Certo? O professor elíptico, então dá pra o eu e pra nós. Então. Eu e nós. E o vós. Eu fosse sujeito simples. Não.
Sujeito elíptico é sempre que o pronome não está escrito na frase. Tá? Dá pro eu, dá pro tu, dá pro nós e dá pro vós. Deixa eu te colocar exemplo. Dá pra determinar. Porque dá para determinar. Tu quer ver? Como é o teu nome? Simone, já entendi, professor. Já? Como é teu nome? Simone. Simone? Pegaste um café lá embaixo? Quem é que pegou? Tu. Né? Certo? Sujeito elíptico. Posso determinar esse tu que é a Simone. Nesse caso aqui. Tá bem? Come-se muito bem neste restaurante. Que é que se come? Come aí tá funcionando como verbo intransitivo, não é? Então o sujeito é indeterminado. Até porque eu não posso dizer bem é comido nesse restaurante. Não dá. Identifique as orações sem sujeito agora. Só dá uma marcadinha aí naquelas que não tem sujeito. Está muito frio hoje, estar indicando clima, tem sujeito? Não, então pode marcar essa. Choveu papel picado nas ruas ontem. Que é que choveu? Papel picado. Essa tem sujeito. O verbo aí está empregado em sentido figurado. Tá? Choveu demais ontem. Essa não tem sujeito. O verbo chover está empregado em sentido próprio. Faz sol hoje. O verbo fazer indicando clima também não tem sujeito. Alguém bateu a porta. Quem é que bateu? Alguém. Certo? Aqui a oração tem sujeito. O sujeito é o alguém. Certo? Um mascarado passou por ali. Tá? Quem é que passou? Mascarado tem sujeito. Esperanças haverá sempre. Tá? Esperanças existirão sempre. Então aí não tem sujeito. O verbo haver no sentido de existir. Chega de promessas. Que é que chega? De promessas. Né? O meu termo veio preposicionado aqui. Então esse sujeito é indeterminado, não inexistente. Não inexistente, ele é indeterminado. Amanhece cedo nessa estação, verbo que indica fenômeno da natureza, o sujeito é indeterminado. E há um lápis, inexistente, amanhece cedo nessa estação inexistente. E há um lápis na mesa, também sujeito inexistente, porque o verbo haver aí é impessoal. Tá bem? Essas outras questões, esse exercício aqui, ó, vocês já vão encontrar mais umas frases aqui bem estilo FCC mesmo. Se vocês observarem nas questões, eu tirei inclusive essas frases aqui de questões da FCC. Aconteceram 2 acidentes nessa esquina. Que é que aconteceram? 2 acidentes. Sujeito simples. Acontecer não é impessoal. Realizar, olha que isso aqui que interessante. Realizaram-se várias comemorações em homenagem aos novos campeões. Que é que se realizaram? Várias comemorações em homenagem aos novos campeões. Isso é o sujeito. Ó, o verbo acompanhado da partícula C, eu coloquei o C na pergunta, tá aqui a resposta. Qual é o núcleo desse sujeito? Comemorações, está no plural, e o verbo foi para o plural para concordar com o seu núcleo. E essa frase está na voz passiva sintética, porque eu posso dizer assim, ó, várias comemorações foram realizadas em homenagem aos novos campeões. Tá? O sujeito é simples, ele tem um núcleo só. Agora, se eu dissesse assim, várias comemorações e eventos, sujeito composto sempre vai ter um e, um ou, um nem, né? Uma partícula aditiva ali. Nesta região do país, os verões são insuportáveis. Que é que são insuportáveis? Os verões. Sujeito simples. Ontem os ventos sopraram bastante fortes. Quem é que soprou? Os ventos. Sujeito simples. Opa! De madrugada, a chuva caiu torrencialmente. Que é que caiu? A chuva. Sujeito simples. Naquela hora da noite já não existiam pessoas na rua. Que é que não existiam? Pessoas. Sujeito simples. Existirão muitos candidatos a este cargo. Que é que existirão? Muitos candidatos. Sujeito simples. No inverno aqui, a geada castiga as plantações. Que é que castiga? A geada. Sujeito simples. Aconteceram muitas brigas na festa. Que é que aconteceram? Muitas brigas. Existiam alguns penetras. Que é que existiam? Alguns penetras. Sujeito simples de novo. Nunca existiram rios no deserto. Que é que existiram? Rios. Sujeito simples. Tudo sujeito simples. Sim, todos simples. Certo? Vamos adiante? Vamos adiante.
É, gente, eu sei que hoje a coisa está pesada. Outra coisa, assim, né? A ortografia, eu vou trabalhar a ortografia diluída, sabe? Na matéria, tá bem? Tudo que é aula de português, nós vamos trabalhar uma dificuldade ortográfica com vocês, assim. Eu não vou dar uma aula para vocês só de ortografia, por quê? Porque é um saco. Tu imagina, usa-se CH, usa-se X, usa-se... Como é que vai gravar isso? Tudo numa aula só. Então eu prefiro diluir assim, né? Tá? Então antes da gente prosseguir aqui, vamos ver uma dificuldadezinha ortográfica básica aqui, né? Eu quero que vocês me ajudem a fazer uma coisa aqui. Me ajudem aqui. Eu vou escrever aqui a palavra hostil, a palavra moral, a palavra humano, tá? E a palavra consciência. Tá bem? Consciência. Ótimo. Agora aqui, ó, eu vou escrever a palavra pesquisa. Palavra pesquisa. Vou escrever a palavra análise. Vou escrever aqui a palavra paralisia. E vou escrever também a palavra catálise. Catálise, tá? O que eu quero fazer aqui? Que eu quero que vocês me ajudem? Eu quero que vocês me ajudem, pessoal, a formar verbos a partir dessas palavras aqui. Transformar essas palavras em verbos. O que vai acontecer com esses verbos? Todos eles vão terminar em quê? Em izar. Não é isso? Então me ajudem. Hostil. Hostilizar. Com Z ou com S? Com Z. Certo? Moral. Com Z ou com S? Com Z. Humano. Com Z ou com S? Com Z. Consciência. Conscientizar. Com Z ou com S? Com Z. Muito bem. E aqui? Pesquisa. Com Z ou com S? Com S. Análise. Com S. Paralisia. Pois é, né? Paralisar é com S. Paralisar é com S. Então paralisação também é com S. Eu tenho uma raiva disso, sabe? Tem uma raiva, né? Professores em greve, não tenho nada contra a greve. Estou em greve, inclusive. Né? Tá? Sou professor do município e estaremos em greve a partir de segunda-feira. Pois é, mas eu tenho uma raiva que eles fazem aquelas faixas assim, né? Paralisação, bem grandes, né? E paralisação com Z. Aí eu acho que tem mais é que parar mesmo, né? Já que já fecha de uma vez o troço, né? Tá? E catálise com S. Que conclusão nós chegamos? Verbos terminados em izar, quando derivam de uma palavra que não tem S, a terminação izar é com Z, certo? Quando eles derivam de verbo que já tem S, certo? Esse S se mantém e aí o verbo será com S. Tudo bem, né? Isso você sabe. Exceções. Quais são as exceções? Português tem que ter exceção, né? Senão não tem graça. Mas as exceções são bem fáceis, olha só. É só tu gravar o nome daquele banco, ó. HSBC. Só que eu coloquei um Ezinho a mais aqui para dar certo. Tá? Mas liga, né? Lembra da sigla do banco? HSBC. Tá? As exceções estão aqui. HSBC. Por que HSBC? H de hipnose. H de hipnose. S de síntese. Coloquei o batismo aqui também para dar certo na sigla. O E de ênfase. E o C de catequese. Certo? Então, HSBC. Hipnose, síntese, batismo, ênfase e catequese. Todas essas palavras são com S. Então, pela regra, os verbos deveriam ser com S, mas eles são com Z. Hipnose, hipnotizar é com Z. Síntese, sintetizar é com Z. Batizar é com Z. Enfatizar é com Z. Catequizar é com Z. Tudo bem?
Então vamos lá? Verbos terminados em isar, quando derivam de uma palavra que não tem S, a terminação isar é com Z. Verbos terminados em isar, quando derivam de palavras que já têm S, esse S se mantém, a terminação isar é com S, com exceção de HSBC. Hipnotizar, sintetizar, batizar, enfatizar e catequizar. Tá? É isso. Mas essa dificuldade, acho que está na hora do nosso intervalo, né? Tá? Até daqui a pouco, então.